Olá, eu sou Gilberto Andrade, advogado, e esse é o canal Entenda Seus Direitos. Nosso tema de hoje é como agir em caso de acidente automobilístico, acidente de trânsito. Caso você tenha alguma crítica, dúvida ou sugestão, inclusive para outros temas para nós abordarmos aqui no nosso canal, entre em contato pelo e-mail gilberto@gilbertoandrade.adv.br ou acesse o nosso site, o www.gilbertoandrade.adv.br. Em nossos vídeos anteriores, nós tratamos de uma série de direitos em relação às consultoras, onde nós abordamos temas como devolução das taxas de corretagem, da taxa SAT e da taxa de interveniência. Também tratamos de temas como desistir da compra de um apartamento da construtora, né, o famoso distrato, e também as consequências em relação à construtora quando ela atrasa a entrega da obra. Bom, entrando no nosso tema aqui, propriamente dito, que é como agir nos casos de acidente automobilístico. Bom, nós vamos tratar aqui no nosso vídeo sobre os aspectos civis, da reparação civil do acidente automobilístico. Nós não vamos entrar em aspectos criminais, do direito penal, esse tipo de coisa, quando há vítimas, tá? Nós vamos sim comentar alguma coisa, mas é porque essa parte tem uma relação com a reparação civil, vocês vão perceber ali logo a diferença que existe. Bom, se você está trafegando com seu veículo, normalmente vem uma pessoa, por exemplo, e lhe causa um acidente traseiro. Ela vem e bate na traseira do seu veículo. Ó, a primeira postura que você deve tomar é o seguinte: verificar se você, os ocupantes do veículo que estão contigo, sofreram algum tipo de lesão. Não havendo nenhuma lesão corporal, você deve sair do veículo, claro, tomando cuidados para não correr outros acidentes, ser atropelado, porque a via eventualmente está numa avenida mais movimentada, e verificar o mesmo em relação ao veículo que causou o acidente, considerando que quem causou o acidente foi o outro veículo, verificar se há alguma vítima de lesão corporal, alguma coisa nesse sentido. Havendo esse tipo de lesão, você deverá entrar em contato, vai ter que avaliar, na verdade, qual que é o tipo de lesão. Uma lesão muito leve, é possível as partes dirigirem ao hospital próximo para tomar as providências. Se for uma lesão um pouco mais grave, ela vai ter que entrar em contato com o 190, chamar a polícia, eventualmente SAMU, eventualmente bombeiro, se tiver pessoas presas em ferragens, e aí vai depender da gravidade. O ideal é você só ir diretamente para o hospital se realmente a lesão ela é pequena, mas de qualquer forma você verifica a existência dela. Tá? Por que nós não entramos exatamente nessas questões, questão criminal, que é outra questão, mas no aspecto civil, por que quando há lesão ela acaba, vamos dizer assim, facilitando o trabalho da reparação patrimonial? Porque quando acontece a lesão corporal, naturalmente, por exigência da legislação, haverá um inquérito policial, onde a autoridade policial ela vai verificar, ela vai apurar a existência de crime. Se houve um crime de lesão corporal, ou até quando há falecimento, ela vai avaliar a existência de algum crime e, para isso, ela vai produzir algumas provas. Essas provas já estarão lá no inquérito policial, e isso vai facilitar quem fosse ressarcir depois no aspecto civil. Tá? Então, no inquérito policial, eles vão avaliar, por exemplo, a dinâmica do acidente, vão avaliar também as partes que estavam dirigindo, identificação, né, dessas partes que estavam dirigindo os veículos, a identificação dos veículos e, eventualmente, inclusive, a identificação das pessoas que estavam acompanhando esse veículo, eventuais testemunhas que tenham visto esse acontecimento e vão, dependendo da gravidade, vai haver uma perícia técnica. Então tudo isso vai ficar muito mais comprovado, e quando a parte for fazer o requerimento civil, né, a reparação civil dos danos que ele sofreu, ele já vai ter um grande elemento, grande quantidade de elementos que foram produzidos pela polícia naquele inquérito policial. Em geral, a gente vai lá e tira cópia do inquérito policial. Se você tiver um processo já andado com uma decisão transitada em julgado, falando que a culpa foi determinada para a pessoa também, isso vai ajudar e vai abreviar o andamento do trabalho, do processo da reparação civil.
Em geral, a parte, ela tem o acidente e ela fica meio sem saber como é que ela tem que agir, e só posteriormente, quando ela procura um advogado, é que ela vai ter noção de que ela precisava ter produzido alguns elementos de prova para ter seu direito ao ressarcimento. E isso pode gerar dificuldades no processo e até muitas vezes o não recebimento dos valores. Então, essa parte, quando não há vítima, você vai ter que se preocupar em produzir aquelas provas que o inquérito policial não fez. Então você vai ter que demonstrar ali a dinâmica do acidente, a identidade das partes e a identificação dos veículos. Olha, qual que é o ideal? Teve o acidente, colisão traseira, você desceu do seu veículo, verificou que ninguém está lesionado, tudo direitinho, hoje o celular facilita muito, você deve ir para a frente do seu veículo, tirar uma foto onde aparece a placa, o teu veículo e o veículo atrás que causou o acidente. De preferência, se a parte estiver por ali, você já conseguir que saia uma pessoa ali na foto também seria muito bom. Depois você vai ali, mostra do lado ali a parte do acidente mesmo, da batida. Depois você vai atrás e demonstra ali, mostrando a placa do carro que bateu, que ele está atrás do seu veículo. Você vai ver pelas cores, tudo que, apesar que não dá para ver a placa do outro carro, mas dá para perceber. Depois, se você separando ambos os carros, você vai tirar uma foto ou outra do acidente propriamente dito. Posteriormente, conversando com a outra parte, peça a identificação dela, de preferência a habilitação, tá? Tire uma foto da habilitação e pegue os dados dele, telefone, endereço, e-mail. Tá? Com isso, se não houve acidente, você não precisa ficar com o carro parado na via. Muitas vezes as pessoas ficam e querem chamar a polícia. Não, isso não é necessário. Tá? Em geral, você sequer precisa fazer um boletim de ocorrência para entrar com essas ações, porque o boletim de ocorrência ele é um documento unilateral, onde as partes vão cada uma individualmente e falam a sua versão sobre o acidente. Então você pode falar que a culpa foi da outra parte, a outra parte pode ir lá fazer um boletim unilateral falando que a culpa foi sua. Tá? Então é importante você ter esses elementos de prova que eles vão demonstrar que não, que a culpa foi, olha, aqui está demonstrado de uma forma mais nítida, as fotos ela demonstram melhor. Você vai tirar foto, por exemplo, da via, que você estava vindo por tal caminho. Por exemplo, se é um acidente onde você está na via principal e a outra parte atravessa uma via sem respeitar o sinal de sinalização de pare. Ora, teve a colisão, o ideal é você tirar as fotos demonstrando a que via que você estava vindo, como ocorreu a batida, demonstrando bem o cruzamento. Pela posição dos carros você vai perceber que ele veio da outra rua, que não é a preferencial, e você estava na preferencial. Mostra que tem a ocorrência da placa de pare, vai um pouco mais para trás, tira essas fotos. Com isso você já demonstrou a dinâmica da ocorrência do acidente e vai ficar muito mais fácil se você ser efetivamente ressarcido do seu dano, porque o juiz ele vai ver aquelas provas e vai perceber que elas demonstram efetivamente de quem é a culpa e como é que aconteceu tudo isso daí. Tá? Quando há seguro, tá? Vamos falar agora de seguro. Se a parte colidiu no seu carro, depois de todo esse trabalho de identificação, essas fotos todas, o ideal é você questionar a parte. Você tem seguro? Ora, se ele tem seguro e ele assume a culpa, ok, você vai usar o seguro deles. Também a seguradora, em geral, não vai pedir boletim de ocorrência. Você vai pegar esses dados dele tudo direitinho, mesmo que ele fale que tem seguro, porque ele pode falar que tem seguro e não tem, ele pode achar que tem seguro e o seguro já venceu, ou outras situações. Então o ideal é você já se precaveu, já fez tudo isso que nós orientamos no começo, e agora você vai atrás desses elementos, vamos aguardar, ele vai te ligar para a seguradora, vai informar, eles vão dar para ele um número de sinistro que ele vai te passar. Com esse número do sinistro, você vai lá mandar só arrumar seu carro, está tudo certo, tranquilo. Ele não tem seguro ou não quis usar o seguro dele, você tem seguro. Você usa o seu seguro, se não foi o caso de perda total, você vai ter que pagar franquia nesses casos. Bom, se você pagou franquia, você tem direito a ingressar com ação posteriormente pedindo um ressarcimento do valor da franquia da parte que causou o dano. Da mesma forma que se a sua seguradora arrumou o seu carro, ela também deve entrar posteriormente com uma ação contra aquela parte pedindo o ressarcimento do acidente. Se ele tiver seguro, é mais fácil, a seguradora vai pagar tanto a sua franquia quanto o acidente. Se não, de valor da seguradora. Se não, você vai ter que acionar a parte e ela vai pagar ela mesma dos valores, tem aquela dificuldade
de localização de bens, tudo, a seguradora sempre facilita bastante o trabalho. Bom, e se a parte não tem seguro, ou você também não tem seguro, nenhum dos dois tem seguro, ou um acidente, vamos dizer que a sua franquia, a outra parte bateu no seu carro, o teu carro, ele não tem seguro, e o teu carro, a franquia, por exemplo, é R$5.000, e é uma batida de R$2.000. Obviamente que não vale a pena você acionar o seguro, então o que você faria? Você tem que fazer 3 orçamentos, em lugares distintos, com discriminação do serviço, mão de obra, material, tudo que vai ser feito com a descrição do trabalho que vai ser desempenhado. Se eventualmente, isso acontece muito, já que o carro vai ficar parado, já vou aproveitar, tem uma batida atrás, mas eu vou arrumar aquele amassadinho que eu tinha na frente. Você pode até fazer, mas faça um orçamento separado, para não criar nenhum tipo de complicação depois do seu pedido de ressarcimento. Por que existem esses 3 orçamentos? Para você demonstrar em juízo que você não foi no mais caro ou que você fez um serviço que não era o necessário. Então você vai perceber que em 3 mecânicos eles vão demonstrar que, olha, precisa trocar tais peças, as peças vão bater, vai ser mais ou menos o mesmo serviço, tal, e o valor é mais ou menos equivalente, tá? Como a dinâmica do acidente já está devidamente comprovada, você já tirou as fotos, já identificou as partes, tudo direitinho, com o valor efetivamente gasto que você e a demonstração dos orçamentos, você já pode ingressar com essa ação judicial. Você vai procurar o profissional, o advogado, que ele vai avaliar toda essa documentação e vai ingressar com a ação. Essa ação, ele deve ingressar com a ação contra o condutor. Se o dono do veículo for diferente do condutor, ele poderá ingressar com a ação contra o condutor e o dono do veículo. Por isso a importância de se tomar cuidado com essa questão de emprestar veículo para outras pessoas. Eventuais acidentes do condutor também podem responsabilizar o dono do veículo. Então, muito cuidado com essa questão, é uma questão importante a gente salientar. Tá? Sobre o dano também, nós falamos aqui do dano do veículo em si, né? Mas esse dano, ele pode extrapolar o próprio veículo, como por exemplo, imagine que você usa o seu veículo para ir para o trabalho todos os dias durante a semana, e com esse acidente você vai ficar 2 semanas sem poder usar o seu carro, e aí isso vai te causar um transtorno, você vai ter que ir de táxi, por exemplo. Então se você vai de táxi, você vai usar com razoabilidade, né, você vai usar do mesmo jeito que você usaria normalmente o seu carro, e você vai pedir os recibos demonstrando o trajeto e o valor que você gastou. Isso você também pode ressarcir depois, porque é um prejuízo que decorreu do fato do acidente de você ficar sem o veículo. Se você é uma pessoa que vive do veículo, por exemplo, um taxista, ele também pode ressarcir os valores que ele deixou de ganhar por esse período. Ele tem que provar quanto ele ganha mais ou menos naquele período, ou trazer uma tabela, tá? Uma questão de prova, mas ele pode sim fazer o requerimento e incluir no ressarcimento dos valores também essa questão desses danos que ultrapassam o valor do bem, mas que vão atingir o lucro que ele recebia com aquele carro, ou os prejuízos que somam-se pelo fato dele ficar sem um veículo. Por fim, uma questão bem importante, que considero importante, é a questão do seguro, quando há seguro, tá? Voltando ali um pouquinho lá do seguro, com o condutor que causou o prejuízo embriagado. Em regra, o que as pessoas imaginam? Olha, se ele bateu, por exemplo, ele bateu atrás do meu carro, ele já está culpado, que a colisão já foi traseira, e aí eu constatei que ele estava um pouco alto, um pouco alcoolizado. Eu vou lá falar para a seguradora dele, olha, ele bateu atrás e inclusive ele estava cheirando álcool, hein? Inclusive ele estava falando meio mole e tal. Cuidado, porque você fala isso acreditando que, olha, se eu tinha direito, agora eu vou ter muito mais. Sim, é verdade. Se ele está alcoolizado, ele estava errado, e aí você tem muito mais direito ao seu ressarcimento. Porém, a seguradora, ela faz constar em seus contratos que, no caso de acidente, que a pessoa esteja embriagada, ela agravou o risco, e nesses casos a seguradora não é obrigada a te pagar pelo acidente. Ou seja, você vai poder entrar com a ação, discutir esse valor contra a pessoa que estava dirigindo e causou o acidente, mas a seguradora não vai te pagar. Vai ser um processo um pouco mais demorado, vai te causar mais prejuízo. Então, cuidado quando você for fazer esse tipo de abordagem perante a
a seguradora, porque isso pode causar um prejuízo. Bom, em nosso próximo vídeo, nós vamos abordar o tema do dano moral e a inscrição do indivíduo indevida no Serviço Central de Proteção ao Crédito, o SCPC. Tá? Caso você tenha interesse sobre esse tema, assista o que logo ele estará postado na semana que vem. Muito obrigado e até o próximo vídeo.